Fala, meu querido, minha querida. Estamos iniciando aqui mais um edital em questão aí, né? Mais uma aula. Progressão aritmética dessa vez, né? Mais conhecida aí como PA. Então, sem mais delongas, vamos destrinchar aqui o que é a PA aí nos concursos, né? A progressão aritmética. A gente vai precisar inicialmente de duas fórmulas, que é a fórmula do termo geral e a fórmula aí da soma dos termos de uma PA. Essas duas fórmulas aí são as fórmulas mais usadas. Eu vou colocar aqui para vocês nesse primeiro slide para vocês verem como funciona aí cada termo aí dessas fórmulas. E aí, sabendo o que é cada termo, fica mais fácil para resolver as questões. Então, ó, olho na tela aí, ó. A gente tem aqui a fórmula do termo geral. Como é a fórmula do termo geral? Vou colocar aqui para vocês. Fórmula do termo geral. O que é que consiste essa fórmula aí, professor? Essa fórmula aqui é para a gente achar qualquer termo de uma PA. Então, para achar qualquer termo de uma PA, a gente vai usar essa fórmula. Como é que ela aparece, essa fórmula? AN é igual a x mais, abre parênteses, n menos x, fecha parênteses, vezes a razão, que é R. Professor, não lembro o que é cada termozinho desse da fórmula. Vou explicar para vocês, vou fazer um mapinha aqui, ó. Vamos lá. Esse termo aqui, o AN, ele é o termo que queres achar. Então, vou colocar assim aqui, termo que queres achar. Então, esse AN, ele sempre vai ser o termo que a gente está procurando. Que queres achar. Isso tudo aqui vai ser disponibilizado para vocês. Então, ó, preste atenção aqui que as anotações vocês recebem. Então, foco aqui para aprender o que é cada coisa da fórmula. AX. O AX é um termo que temos. Ou seja, é um termo ali que a questão ela vai entregar. Um termo A2, o A1, A3, ela vai dizer o A3 é tal valor. Então, ela já te deu esse termo. É um termo que a gente tem, da PA, ok? O que é esse N? Esse N, percebe que esse N aqui, eu vou marcar ele de vermelho, ele é o mesmo que esse aqui. Por quê? Porque ele é a posição do termo que eu quero achar. Posição do termo que queres. Ah, professor, tá clareando. E esse x, professor, ele é uma posição também? É uma posição também, ó. Aqui o x. Só que ele é a posição do termo que nós temos. Coloca aqui, ó, posição do termo que temos. E esse R, professor, é o mais fácil, né? É a razão. Exatamente. Esse R é a razão que pode ser dada na questão ou a gente vai ter que encontrar ela, né? Então, aqui tá um mapinha aí da fórmula do termo geral. Professor, tem alguma coisa errada aí, né? Geralmente, professor, eu costumo ver esse AX aqui como A1 nas fórmulas que aparecem na internet. Isso aí eu sempre explico para os meus alunos. Essa fórmula aí que aparece na internet é uma forma, entre aspas, errada. Por quê? Porque nem toda questão ela vai te dar o termo 1. Percebe que esse termo aqui, AX, é o termo que temos. Mas a questão às vezes não dá o termo 1. Então, se ela não dá o termo 1, por que eu boto um termo AX? Porque pode ser qualquer termo que a gente pode usar aqui. Então, a gente pode usar o termo 5, o A5. Se aqui for o A5, esse X, ele é 5, né? Então, lá dentro dos parênteses, no lugar do X, eu vou colocar 5. Então, com essa fórmula aqui, você resolve todas as questões que precisar aí usar a fórmula do termo geral, ou seja, que precisar encontrar um termo. Então, esquece essa do A1.
foca nesse mapinha aqui. Com esse mapinha você vai consultando, vai resolvendo as questões. Você vai resolver todas só com isso aqui, beleza? E aí, falta a fórmula ainda da soma de todos os termos da PA. Então, vou colocar ela aqui, ó, mais embaixo. Soma dos termos da PA, né? Como é essa fórmula? Ela vem assim, ó. Sn é igual, abre parênteses, o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Professor, o senhor vai destrinchar essa também, né? Vou, meu querido aluno. Vamos organizar aqui, ó. Sn é a soma de inésimos termos que a gente quer, ou seja, eu não sei a quantidade, então por isso que a gente chama inésimo. Então, esse n aqui ele pode ser qualquer valor. Se eu quero somar 10 termos, esse n vai ser 10. Então, eu vou ter 10 termos. Aqui, esse n também vai ser 10. Então, percebe. Tudo está interligado. Beleza? Então, ó, olho na tela. O que é que vai ser esse Sn? Esse Sn ele vai ser justamente o nome da fórmula. A soma dos termos da PA. O A1 é o primeiro termo. Esse AN, o que é o AN? O AN é o enésimo termo. Mas esse enésimo termo a gente pode simplesmente chamar de o último termo que ele quer somar dessa PA. Então, se ele quer somar 10 termos, como a gente falou, esse AN ele vai ser o último termo, vai ser o décimo, né? Se é uma soma de 10 termos. Se for 15 termos, professor, então esse AN ele vai ser o 15º termo, vai ser o A15, porque eu quero somar o último termo dessa PA. E se ela tem 15 termos, o último é o 15, né? Então, esse AN você vai lembrar como o último termo. N vai ser a quantidade de termos que eu estou somando. E o 2 é o próprio 2, né? A gente vai ter que dividir por 2 no final. Então, se eu quero somar 10 termos, vai ser o quê? A soma de 10 termos. Pega o primeiro termo, pega o último termo dessa PA, que vai ser o décimo, multiplica por 10 e depois divide por 2. Acabou. É só isso. Professor, então, com essas fórmulas aqui, eu resolvo praticamente todas as questões de PA. Resolve praticamente todas as questões de PA. E a gente vai ver agora a nossa primeira questão. Então, ó, na tela aí para vocês, primeira questão aí, uma questão aí da Sebrasp para o Corpo de Bombeiros aí do Pará, prova recente 2024. Então, a questão diz o seguinte: em determinado dia, uma central telefônica da Segurança Pública para chamadas de emergência registrou, entre 6 e 7 horas da manhã, um total de 12 ligações. Então, ó, vamos marcar isso aqui. Entre 6 e 7, 12 ligações. Nesse dia, entre as 6 e as 19 horas, a quantidade de ligações por hora aumentou em progressão aritmética. Progressão aritmética, a gente sabe que tem uma razão somando. E ele já te dá a razão. Ele diz que a razão é igual a 4, né? Então, quer dizer que a cada intervalo de hora aí, vai aumentar o quê? 4 ligações. Nessa situação, a quantidade de ligações registradas entre 18 e 19 horas foi igual a... Então, ele quer a quantidade de ligações que foram feitas entre 6 e 7 horas aí da noite, né? E a gente vai ter que chegar nesse termo. Se a gente quer chegar nesse termo, percebe? Ele não te pediu uma soma aí de termos. Ele te pediu o termo aí que está com as horas entre 18 e 19. Se ele está te pedindo para encontrar um termo, a gente usa essa fórmula aqui de cima, que é a fórmula do termo geral. Então, para isso a gente precisa o quê? Olha lá o AN. É o termo que a gente quer achar. A gente tem que identificar qual é esse termo que a gente quer achar, que é entre aí as 18 e as 19 horas. Então, vamos identificar aqui na questão. Vê. O termo aqui, entre 6 e 7 horas, ele vai ser o nosso primeiro termo. Né? É a primeira ligação do dia. Começou de 6 da manhã e vai até 19 horas aí, ou seja, 7 horas da noite. Então, 6 horas e 7 da manhã
foi o primeiro intervalo, teve aí 12 ligações. Então, esse é o meu primeiro termo, 12 ligações. Eu quero achar aqui entre 18 e 19. Só que qual é esse termo aqui, ó? Qual é esse termo? Eu não sei qual é esse termo, né? Para descobrir ainda, eu preciso saber qual é a posição dele. Qual é a posição N dele, né? Então a gente vai ter que verificar, ó. De 6 até 7 é um intervalo, né? 7 às 8, 2. Aí, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, de 18 a 19, quanto a gente contou? 13 termos. Pode contar aí, vai dar 13 termos. Então, se é 13 termos, quem ele quer achar é o A13. Ele quer achar o termo aí da 13ª posição. Para achar, se eu quero achar um termo, eu vou usar a fórmula do termo geral, que é aquela lá que a gente viu. Vamos lá, ó. A n é igual a x mais n menos x vezes a razão. A gente já tem basicamente tudo, só é a gente substituir. Então, ó, olha na tela. O AN, lembra? Coloquei lá o termo que queres. A gente quer o termo aqui A13. Igual a x. O AX é um termo que a gente tem. Eu só tenho o primeiro termo, né? Então, vou usar ele. É o A1. Mais n menos x. Quem é n? N é a posição do termo que eu quero. É 13. Menos x é a posição do termo que eu usei. Eu usei o primeiro termo. Vezes a razão, que é 4. Agora só é substituir o A1 lá. Vai ficar o quê, ó? A13 é igual a A1. A gente sabe quanto é o A1. Olha o A1 aqui, ó. O A1, ele é 12. 12 mais 13 menos 1, isso também é 12. Vezes 4. Lembra, expressão numérica aí tem que resolver primeiro a multiplicação. Então, vai ficar o A13, ele é igual a 12 mais 12 vezes 4. 12 vezes 4, isso é 48. 48 mais 12, 60. Quer dizer que entre 18 e 19 horas, houveram aí, ó, 60 ligações. Gabarito, letra C. Então, ó, questão tranquila que a gente aplicou a fórmula do termo geral. Vamos para a segunda questão. Da VUNESP, 2023, aí para analista, e diz o seguinte. Em janeiro de 2023, Joana abriu uma conta poupança e fez um depósito inicial de R$ 1.500. E Jonatas abriu uma conta poupança e fez um depósito inicial de 3.600. De fevereiro de 2023 em diante, a cada mês, Joana irá fazer um depósito de R$ 200. Então, ela colocou 1.500, está depositando R$ 200 por mês. E Jonatas irá fazer um depósito de R$ 170 em sua conta. O total depositado por Joana e por Jonatas em suas contas será o mesmo em qual mês aí e ano. Então, vê só. A gente aí tem duas progressões aritméticas. Na verdade, três. Só que a gente só vai precisar utilizar uma. A gente percebe que Joana fez um depósito de R$ 1.500 e ela deposita 200 todo mês. Então, isso aí é uma PA, né? De razão 200. Vai aumentando, aumentando, aumentando. R$ 200 todo mês. Só que não será preciso fazer essa. Jonatas, ele depositou R$ 3.600. Só que todo mês ele deposita 170. Então é uma PA, tá aumentando R$ 170. Ou seja, a gente tem duas PAs já. Essas duas PAs aí a gente não vai usar. Porque a gente teria que fazer um cálculo braçal para chegar no valor que os dois aí vão depositar em um certo mês e vai dar a mesma soma, né? Ou seja, os valores depositados em conta serão iguais. O que é que a gente vai precisar? A gente vai fazer a diferença, que é a nossa terceira PA. A gente vai perceber o quê, ó? Olha na tela. A gente percebe que Joana depositou 1.500 e Jonatas 3.600. Ela depois vai depositar R$ 200 a cada mês e Jonatas R$ 170. Quanto é que ela está depositando a mais? Vamos verificar. Se
ela deposita 200 e ele 170. Se a gente fazer essa subtração aqui, vai dar R$ 30 a mais por mês. Então quer dizer que ela está depositando R$ 30 a mais por mês que ele, e aí é o valor que a gente vai somando até chegar na diferença aí, né? Dos valores dos dois que eles têm em conta. E a gente percebe que a diferença que eles têm em conta é o quê? Um depositou 3.600, que foi Jonathan, e Joana, 1.500. Essa diferença aí é de R$ 2.100. Ah, professor, entendi. Então, a diferença dos valores dos dois é R$ 2.100. E Joana está depositando R$ 30 a mais por mês. Quantos meses a gente vai precisar, né, professor? Para Joana aí depositando R$ 30 a mais, o valor bater 2.100. É justamente o que a gente vai fazer. A gente não vai usar aqui a fórmula da PA, porque seria mais difícil. O que é que a gente vai fazer? A gente vai verificar quantos meses vão precisar aí para ela conseguir alcançar R$ 2.100. O que é que precisa fazer? Pega 2.100, divide por 30. 210 dividido por 3, né? 70, resto zero. Ou seja, vamos precisar de 70 meses. E 70 meses tem quantos anos? Se a gente fizer uma divisão, a gente sabe que 5 anos vão ter 60 meses. Então quer dizer que a gente tem aqui, ó, em 70 meses a gente tem 5 anos, que é 60, e sobra o quê? 10 meses, né? A gente tem 5 anos, que é 60 meses, e sobra aí 10 meses para bater 70. Então quer dizer que em 5 anos e 10 meses é que o valor das duas contas serão o quê? Iguais. O que é que a gente faz agora? Só é verificar, ó. O primeiro depósito depositaram em janeiro, e aí depois o primeiro valor aí depositando mensal foi em fevereiro. Então em fevereiro é o primeiro mês. Vamos contar primeiro os 10 meses? Vamos lá. Os 10 meses. Depois a gente faz só 5 anos, né? Que é mais fácil. Então nos 10 meses, o primeiro foi fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 10 meses. Passou os 10 meses, ficou o quê? Novembro de 2023. Então, passando os 10 meses, novembro de 2023. O que é que falta agora? Acrescentar os 5 anos. Novembro de 2023 mais 5 anos, isso vai ser o quê? Novembro de 2028. E o gabarito se encontra na letra D. Então, uma questão aqui que daria para fazer sem usar a fórmula aí da PA. Que a gente, na verdade, aqui teria que contar os meses. Professor, mas usando a fórmula, dá para fazer? Também dá para fazer, ó. Bota lá, ó. A N, né? Seria o termo que a gente quer. É o 2100. A gente vai achar a posição dele. É o valor aí que está passando de um depósito para o outro, né? Isso vai ser igual a o AX. O AX a gente não tem, né? A gente não tem nenhum valor. O primeiro depósito inicial aí, no caso, seria zero. O valor seria zero. Mais, abre parênteses, N menos X. Vezes a razão, que é 30. O X, se a gente não tem nada, é a posição zero. Vai sumir, né? Vai ficar o quê? 2100 é igual a zero mais N menos zero lá dentro, né? Vai ficar o próprio N. Vezes o 30. Isso aqui é 30N. Esse 30 tá multiplicando N, passa para lá dividindo. Ia ficar 2100 dividido por 30. N é igual ao quê? 70 meses. Que é justamente o que a gente tinha achado. Em 70 meses é 5 anos e 10 meses. Então, era até mais fácil achar fazendo aí continha de feira, né? Do que jogar na própria fórmula. Então, próxima questão. Olho na tela. Questão 3 da FCC diz o seguinte. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Show. Maria recebeu uma encomenda de 180 almofadas para fazer em 5 dias. E a cada dia fez 2 almofadas a mais do que o dia anterior.
O número de almofadas que Maria fez no segundo dia foi... Então, ó, vamos analisar o que essa questão ela tá pedindo aí para nós. Ela recebeu uma encomenda de 180 almofadas para fazer em 5 dias. Cada dia ela fez 2 a mais que o anterior. Então a gente já sabe a razão, né? A razão ela é igual a 2. Porém, ela disse que fez 2 a mais que o dia anterior. A gente sabe quanto fez no dia anterior. Quando a gente não sabe, a gente chama o quê? De x. Então, ó, o primeiro dia seria o quê nesses termos? Se a gente colocar essa PA. O primeiro dia seria x. O próximo dia, se aumenta 2, seria o quê? X mais 2. Segundo dia. Terceiro dia, aumenta mais 2, né? Então, x mais 2 é o quê? X mais 4. Próximo termo seria o quê? Aumenta mais 2. E o último dia, que é o quinto dia, que seria o dia da entrega, x mais 8. Então, a gente tem aqui os 5 dias, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia. Então, como a gente não sabe qual o valor do dia anterior, a gente chamou de x e só acrescentou a razão. Lembra que uma PA aí ela é uma progressão aritmética em que a razão ela é uma soma, né? Para a gente achar o termo posterior, a gente pega o termo anterior e vai somando a razão. É uma constante aí que a gente vai somando e essa constante a gente tem aí na questão que ela é 2. A razão ela é igual a 2, então a gente foi somando 2. Beleza? A gente sabe que a soma desses dias, só a gente pensar agora, vai cair basicamente numa equação. A soma desses 5 dias dá o total de almofadas que ela tem que entregar, né? Que é a nossa o quê? Encomenda. Quanto foi que ela recebeu de encomenda? 180. Não é isso? Então quer dizer que a soma de todos esses dias aí tem que dar 180. Então eu vou ter que somar x mais 2 mais x mais 4, que é o terceiro dia, mais x mais 6, que é o quarto dia, mais o último dia, que vai ser x mais 8, que é o quinto dia, né? Toda essa soma aí dos dias, a gente sabe que vai dar 180. Então agora é só a gente somar os termos da mesma família. Somos x, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 5x. Mais, separar aqui a cor, 2 mais 4, 6. Mais 6, 12. Mais 8, 20. Isso é igual a 180. Passa esse 20 para lá. Lembra, tem que trocar o quê? A operação. Se está somando, vai para lá, subtraindo. Então, 5x é igual a 180 menos 20, 160. Esse 5 está multiplicando, agora a gente vai passar o quê? Dividindo. X vai ser igual a 160 dividido por 5. X vai ser igual a 32. É a resposta? Vamos olhar. O número de almofadas que Maria fez no segundo dia. Percebe, ó. X é igual a 32. E quem é X? X é o primeiro dia. Então não é a resposta, pelo amor de Deus. A banca aqui ela foi capciosa e garanto que pegou alguns candidatos aqui. Ele quer o número de almofadas do segundo dia. O segundo dia é o quê? X mais 2. X a gente sabe que é quanto? 32, né? Então vai ser 32 mais 2. Isso aqui é igual a 34. Que é a nossa resposta. Gabarito, letra B. Questão ótima, ótima. É uma questão aí que você pode olhar que nem toda vez a gente vai precisar usar as fórmulas. O que é que a gente usou? A gente usou o conhecimento de PA, que é basicamente um termo vai somando com a razão após o outro, para encontrar o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. E a gente não sabe o dia anterior, chamou de X, até chegar no quinto dia. Percebe? Todos os dias juntos dá a encomenda que ela tem que entregar. E a gente caiu lá numa equação do primeiro grau, achando x igual a 32. Ok? Então, ó, não se apega somente à fórmula. Entende aqui o que é uma PA.
que é o que eu estou te explicando. Sempre vai somar com o próximo termo aí. Para encontrar o próximo termo é sempre o anterior mais a razão. Anterior mais a razão, anterior mais a razão. Sempre isso. Próxima questão. Questão também deve ser aí da Polícia Militar da Bahia. Diz o seguinte: a sequência de 3 figuras a seguir é formada com palitos de fósforo, acrescentando sempre um triângulo à figura anterior. Então, aquela ideia que eu te disse, sempre acrescentando uma razão. E a razão aí no caso é um triângulo. O número de palitos necessários para continuarmos a sequência até a figura 20 é. Então, ele quer a figura 20. Quem é a figura 20? Seria o quê? O termo A20 é o que ele quer achar. Então, se ele quer achar um termo, já sei, professor, a gente usa a fórmula do termo geral, que é a fórmula para achar qualquer termo de uma PA. Exatamente, é o que a gente vai usar aqui. E como é aquela fórmula? A n é igual a x mais n menos x, tudo isso multiplicado vezes a razão. Então, vamos aplicar aqui. Primeiro, vamos analisar cada figura. Percebe? Na primeira figura, figura 1, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 palitos. Então, quer dizer que o A1 aqui, ó, ele é igual a 5. O A2, que é a figura 2, a gente tem a mesma quantidade da figura 1, porém, o que é que ele disse? A próxima figura sempre vai acrescentar o quê? Um triângulo. E um triângulo tem quantos palitos? 3 palitos, professor. Ah, professor, então a razão é igual a 3. Porque se ele está adicionando sempre um triângulo novo, ele está sempre adicionando 3 palitos. Então a razão é igual a 3. Exatamente. Coloca o R igual a 3. Se o R é igual a 3, o A2 aqui ele vai ser o quê? O primeiro termo que é 5, mais 3 dá 8 palitos. Só contar aí. A figura 3 aqui, ó, que é o nosso A3, vai ser o quê? A anterior mais 3 palitos. 8 mais 3, 11. Só contar a quantidade de palitos na figura. Vai ter exatamente isso. Beleza. Então a gente já pode encontrar, professor, a figura 20, né? A quantidade de palitos que vai ser necessário. Podemos sim. Vamos para a tela. Colocando na fórmula, a gente quer achar o quê? É o termo que eu quero, é o A20. O AX é um termo que eu tenho. Eu posso usar qualquer um dos 3 aqui que eu tenho, né? Eu tenho o A1, a figura 1, figura 2 e figura 3. Vou usar o A3. Professor, posso usar o A1? Posso usar o A2? Qualquer um que você quiser. Só lembra, esse X aqui, ó, representa esse valor. Então, quando substituir aqui, tem que ser o valor que tu tá usando da posição do termo. Não esquece disso. Mais N. N é a posição do termo que eu quero, menos a posição do termo que eu usei. Eu usei o 3, vezes a razão, que também é 3. Vamos lá. Então, o A20, ele vai ser igual ao A3. O A3 é quem? A gente sabe quem é esse A3. Ele é 11, olha lá. O A3, que é a figura 3, ele tem 11 palitos. Mais 20 menos 3, 17, vezes a razão, que é 3. Lembra, na expressão, multiplicação tem precedência hierárquica aí sobre a soma e subtração. Então, tem que resolver primeiro. Então, o A20, ele vai ser 11 mais essa multiplicação, que vai dar 51. Soma agora 11 mais 51. Opa, isso aqui vai dar 62. Professor, 62. A gente não tem resposta. Calma, meu querido. Observa novamente aí o enunciado. Ele diz que o número de palitos necessários para continuarmos a sequência até a figura 20, ou seja, quantos palitos, ou seja, a soma de palitos que a gente precisa para fazer a figura 1, 2, 3, 10, 15 até a 20. Quantos palitos a gente vai precisar? Então, para a gente saber quantos vamos precisar, a gente precisa aí da fórmula da soma dos termos, que é a soma aí dos palitos. Só que para achar a soma dos palitos, a gente precisava do último termo da sequência. E a gente achou o último termo, que é o A20. Então, olha na tela aí.
Vou separar aqui para a gente ganhar espaço. Aqui a gente achou o termo 20, que é 62. E a gente precisava da fórmula aí, da soma, ou melhor, da fórmula do termo geral, para poder achar o termo 20. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai jogar aqui na fórmula da soma. Que é comum, lembra? Vamos lá, ó. Sn é igual ao A1, primeiro termo, mais o AN, que é o enésimo termo, ou seja, o último termo, vezes N, que é a quantidade, dividido por 2. Então, vamos colocar cada coisinha agora, ó. Sn, soma de N termos. Quantos a gente quer somar? Se a gente quer somar até a figura 20, então é a soma de 20 termos. Vai ser igual a 1. O A1 é o primeiro termo. O primeiro termo a gente tem quantos palitos? 5. 5. Eita, 5 feio. Agora sai. Mais o AN. O AN é o último termo dessa soma que a gente está realizando. Se a gente está realizando a soma de 20 termos, o último é o 20. E a gente achou lá quantos palitos vai precisar no termo 20, 62. Vezes a quantidade, que é 20. Tudo isso dividido por 2. O que é que dá para fazer, ó? Como está multiplicando em cima, a gente pode cortar esse 2 com 20. 20 dividido por 2, 10. 2 dividido por 2 vai ficar 1. Então, o que é que vai ficar aqui só? Soma de 20 termos é igual 5 mais 62, 67. Vezes o 10. Dividido por 1 embaixo, dividido por 1 não muda nada, né? Então, só ficou 67 vezes 10, 670 palitos. Ou seja, para a gente chegar, sair do termo 1 aí, da figura 1, e continuar até a figura 20, a gente vai precisar de um total de 670 palitos. Gabarito letra A de aprovado. Você será aprovado. Vamos lá. Quinta questão aí da IBFC, que diz o seguinte: assinala a alternativa que identifica corretamente o oitavo termo da progressão aritmética. Moleza aqui, né? A gente vai usar o quê? Fórmula do termo geral. Ele quer achar o oitavo termo. Então, ó, fórmula do termo geral. Vou repetir de novo para ficar na tua cabeça. A n é igual a x, que soma aí com n menos x, tudo isso vezes a razão. Quem é o AN? É o termo que a gente quer descobrir. Eu quero descobrir o oitavo termo. É igual a x. O AX é um termo que eu tenho. Olha ali os termos que eu tenho. Eu tenho o primeiro termo, tenho o segundo, tenho o terceiro, tenho o quarto termo. Então, eu posso usar qualquer um aqui deles. Bora usar o A4? Então, vou usar o A4 mais N, posição do termo que eu quero, menos X, X, posição do termo que eu usei. Eu usei o quarto termo, vezes a razão. Professor, quem é a razão? A razão a gente percebe que é o valor que está aumentando. Daqui para cá, mais 3, mais 3, mais 3. Então, essa é a nossa razão. A razão é 3. Então, o A8, que é o termo que a gente quer achar, vai ser o A4, né? Que é 11. Então, substitui aqui, ó. 11 mais 8 menos 4 é o próprio 4 vezes o 3. Isso aí vai ser igual a 11 mais 4 vezes 3, 12. Isso vai ser igual a 23. Gabarito, letra E. Tranquila essa questão. Questão aí que a gente usa a fórmula do termo geral porque a gente precisa achar um termo que a questão está pedindo. Então, se te pedir para achar um termo, tem que usar essa fórmula aí. Simbora. Sexta questão para cadete aí, ó, oficial, né, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Considere a sequência aritmética. O primeiro termo dessa sequência a ultrapassar 1000 é
Então, ele quer o primeiro termo, ou seja, qual o valor aí do primeiro termo que ultrapassa aí a casa dos 1000. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui é a razão, né? Então, para a gente achar a razão é facinho. A gente verifica que ao termo anterior sempre está sendo adicionado 7, né? Então, a razão aqui ela é igual a 7. Ele já disse que isso é uma progressão, uma sequência aritmética, né? Professor, a gente vai ter que usar fórmula nessa aqui? Não vai usar fórmula. É cálculozinho, braçal mesmo, conta de feira. Por quê? Porque com a fórmula aqui a gente não vai achar o termo da sequência. A gente vai ter que testar de todo jeito, né? A gente tem que testar para o A, para o B, para o C, para o D, para o E. Tem que testar para todos esses termos. Então, para não testar, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pensar o seguinte. A razão ela é 7, né? Se eu pegasse o termo 100 aí, né? Seria, por exemplo, 100 vezes o 7. Então a gente teria aí 700. Mais o termo anterior, né? Que sempre soma, né? Então 53. Que é o termo aqui que a gente vai somar. Se a gente somasse 700 mais 53, a gente acharia aí um termo aí lá na frente que a gente não sabe qual é. Mas o que é que a gente quer verificar? A gente quer verificar qual é o primeiro termo que passa aqui da casa dos 1000. A gente pode fazer o quê? Ir somando mais 70, né? Então a gente tem 753 mais 70. Vai somando. 823 mais 70. Isso vai dar 893. Mais 70 vai dar 963. Mais 70, isso aí já vai passar muito, né, dos 1000, né? O que a gente pode fazer? Pega esse 963 e vai somando 7. Somar 7 vai para 970. Depois 977. Depois 984. 991. 998. E a próxima aí é que vai entrar na casa dos 1000. Que vai ser 1005. E aí a gente acha a nossa resposta. O termo que ultrapassa é o 1005. É o primeiro termo que ultrapassa os 1000. Gabarito, letra E. Professor, não entendi muito bem, ó. Percebe? O que é que a gente fez? A gente sabia que a razão era igual a 7. Então a gente pegou, vamos multiplicar isso por 100 já, né? Pra gente chegar num valor mais alto ali perto dos 1000. Então a gente tem 700. Só que lembra, como é a razão, pra gente achar qualquer termo, é a razão, né? Somada ao termo anterior. Então a gente pegou lá o primeiro termo. Somou. 53. Então 53 mais 700, isso já daria aí 753. Seria um termo aí dessa PA. Então a gente foi aumentando mais 70. Seria como se a gente estivesse pulando 10 em 10, né? Porque 10 vezes 7, 70. A gente vai pulando 10 termos para ver qual é o primeiro termo que ultrapassa lá. Então a gente foi aumentando e chegou no 963. Se aumentasse mais 70, ia passar muito, né? Então a gente teria que depois ir voltando, menos 7, menos 7. Para não passar, a gente fez o quê? Vamos somar de 7 em 7 até chegar no valor. E chegou no valor 1005. Então essa é uma questão que caiu para aí os oficiais, né, do Corpo de Bombeiros aí do Rio de Janeiro. E uma questão que a gente percebe aí de PA, que ela é simples, a gente nem usou fórmula. Era só fazer os cálculos mesmo. Poderia fazer o que também? Pega aí A, B, C, D e E, subtrai de um termo ali da sequência, ou seja, subtrair de algum desses termos aqui e dividiria por 7. O resultado aqui que dividisse por 7 desse exato, seria a resposta, que no caso é somente o 1005. O restante não ia dar exato. Então teria que dividir aí pelo 1005, né? Só acharia essa aí a resposta. Então pegaria o 1005, subtrai ou do 53, ou do 60, ou do 67, poderia subtrair de qualquer um dos termos. E aí depois dividiria por 7, para ver se bate com o resto zero, né? Que aí seria realmente aumentado de 7 em 7, seria a razão. Se não batesse, se não desse resto zero, não fosse divisível, então não era a resposta. Ok? Então teria várias formas aqui de resolver essa questão. Próxima questão, a sétima.
questão da FCC que diz o seguinte. No período de 9 dias, Marcos caminhou ao todo 198 quilômetros. A cada dia caminhou 1 quilômetro a mais do que no dia anterior. O número de quilômetros que Marcos caminhou no último dia foi... Então, essa aqui é aquela questão típica que a gente viu lá, que a gente não sabe qual é o termo, a gente vai ter que chamar de x. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui. Então, ó, chama de x o termo anterior, porque a gente não sabe quanto é. Então, no primeiro dia, ele caminhou 9 dias, né? No primeiro dia seria o quê? O próprio x. No segundo dia, x mais 1 quilômetro, né? No terceiro dia, é o anterior mais 1, né? Então, x mais 1 mais 1. Então, vai ser x mais 2. Depois mais 1. Próximo dia, x mais 3. X mais 4. X mais 5. Até bater 9 dias. X mais 6. X mais 7. X mais 8. 9 dias. Então, a gente tem aí o período que ele caminhou, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono dia. Vê, é o mesmo tipo de questão. Ao todo, se a gente pegar os 9 dias, ou seja, se a gente pegar tudo isso aqui, tem que dar o total que ele caminhou. Ao todo, 198. Então a gente vai cair numa equação do primeiro grau. Para facilitar a nossa vida, para a gente não repetir todos esses termos, vamos ver quantos x a gente tem, para a gente somar todos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ter x em todos, né? Então a gente vai ter um total de 9x. Então a gente já coloca aqui na equação. Opa, 9x. Mas tem que somar esses termos agora, ó. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, 15, 15 com 6, 21, 21 com 7, 28, com mais 8, 36. Então, bota aqui, mais 36, isso é igual a 198. Passa para lá trocando a operação, vai ficar 9x é igual a 198, menos 36. Olha na tela aí, ó. A gente tem que fazer essa subtração. 9x vai ser igual a 100 mais 30, né? 162. Isso é isso, né? Então, 9x vai ser igual a 162. Passa esse 9 para lá dividindo. 162 dividido por 9. Quanto é que isso vai dar, né? Vamos fazer essa divisão. Por 1, vai sobrar 7, desce o 2. Isso aqui vai ser por 8. 8 vezes 9, 72, resto 0. Quer dizer que o x ele é igual a 18. Professor, gabarito é letra A. Errado, cara. Errado. Muito cuidado, muito cuidado. Percebe o que o enunciado está te pedindo. O número de quilômetros que Marcos caminhou no último dia. O último dia é o quê? É o nono dia, cara. Então é x mais 8. X é quanto? X é 18. 18 mais 8, isso é quanto? 26. Então ele andou 26 quilômetros. Gabarito, letra D. Professor, pegadinha parecida com a da outra questão, né? Muito, muito parecida. Eu não lembro se foi da FGV ou se era da FCCA que estava lá, mas muito parecida. Então, ó, na tua prova pode ser cobrado dessa forma. Então, tu já tem a ideia de como pode aparecer. Então, fica sempre ligado. Achou o valor de X, verifica o que ele quer no enunciado. Para tu não calcular tudo certinho e marcar a opção errada, ok? Então, ó, vamos avançar para a próxima questão. Oitava questão diz o seguinte: um corredor, preparando-se para uma maratona, decide iniciar um treinamento da seguinte forma. No primeiro dia, corre 5 km. No segundo dia, aumenta a distância percorrida em 0,2 km, correndo 5,2. No terceiro dia em diante, ele sempre aumenta a distância percorrida em 0,2 km, relativamente ao dia anterior, ou seja, é uma PA em que a razão ele está te dando já, né? A razão ela é igual a 0,2, é o que está aumentando. 0,2 quilômetros é a mesma coisa que 200 metros. Então, ele está aumentando 200 metros a cada dia, né?
toda aí corrida que ele faz aí após cada dia, né? Então, no treinamento dele aí, no primeiro dia ele vai correr 5, no segundo dia 5 mais 0,2. Já no terceiro, mais 0,2, assim por diante. Após uma certa quantidade de dias, o corredor atinge pela primeira vez a marca dos 22 km. O que ocorre em qual dia? Então, ó, a gente quer aí, na verdade, a posição. O que ele quer é a posição. Ele quer qual dia? Ele te deu o resultado final, que é aqui os 22 km, e ele pergunta qual dia acontece isso. Ou seja, o dia aí vai representar cada termo. O A1 é o primeiro dia, o A3 é o terceiro dia, o A9 é o nono dia. Então, o que a gente quer descobrir aí é qual dia acontece essa marca dos 22 km. A gente vai usar a fórmula do termo geral. Só que ele está pedindo o contrário. Ele te dá o resultado e pede o dia. Então, a gente vai aplicar lá na fórmula. Vamos lá. Como era a fórmula? A n é igual a x, que soma, com abre parênteses, né? N menos x, vezes a razão. Vamos lá. O AN, que é o termo, ele já deu pra gente. É o 22. É igual a um AX, ou seja, um que a gente pode usar, um que a gente tem. Qual que a gente tem? A gente tem o primeiro dia. O primeiro dia ele correu 5. Vamos usar o 5. Mais N menos x. Professor, a gente não tem o valor de N, né? É justamente a nossa resposta. O N é o que a gente quer descobrir. Por quê? Porque o N é a posição da marca de 22 quilômetros. Percebe? O AN ele é o 22. Mas qual é a posição N dele? A gente não sabe, é o que a gente vai descobrir. A gente vai isolar esse N para descobrir a posição dele aqui na questão, para justamente saber qual dia. Menos X. X é o dia aí, a posição do termo que a gente usou. A gente usou 5 km, que é no primeiro dia, vezes a razão, que é 0,2. Então, o que vai ficar aqui, ó? Vai ficar 22, já vou passar esse 5 para lá, subtraindo, né? Vai ficar 22 menos 5. Isso aqui é igual a n menos 1 vezes 0,2. Vai ter o chuveirinho aqui, né? 0,2 vezes n, esse é 0,2n. Menos 1 vezes 0,2 é o próprio 0,2. 1 vezes qualquer coisa, é só repetir o termo, né? E como tem um menos, a gente coloca aqui, ó, o sinal de menos. Então ficou 22 menos 5, 17. É igual a 0,2n menos 0,2. O que a gente vai fazer? Tem que isolar, né? Então passa o número para lá e fica a letra de um lado. Como ele está negativo, é para lá positivo. Vai somar. Então é 17 mais 0,2, que vai dar 17,2. Isso vai ser igual a 0,2n. Então, esse 0,2n que está multiplicando aqui, ó, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar o quê? Vou puxar para cá. Ficar aqui n é igual a 17,2 dividido por 0,2. O que é que a gente pode fazer, ó? Percebe? Como a gente está com vírgula, é mais difícil fazer a divisão. Para a gente sumir essa vírgula, a gente pode simplesmente multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, porque aí não altera o resultado da fração. Então, vou multiplicar em cima por 10 para sumir com a vírgula e embaixo por 10. Por quê? Porque como eu só tenho uma vírgula, eu multiplico por um número aí que tem um zero, e é o 10. Então, 10 vezes 17,2 dá 172. E 10 vezes 0,2 é o próprio 2. 172 dividido por 2, isso aí vai dar 86, né? 86. Então, o que é que acontece? Esse N aqui, ele é 86. E lembra que o N ele representava o quê? A posição. E a posição aqui, ela está representada por dias. Quer dizer que no dia 86, ou seja, nesse dia, o dia 86, é que ele vai alcançar a marca de 22 quilômetros. Então, a nossa resposta aqui é letra D. Gabarito é letra D. Então, entende? Ele já te deu o resultado nessa questão e te pede para achar o N, que é a posição do termo que ele deu o resultado. Então, pode acontecer isso na sua prova. Ele pode te dar um termo já com o resultado e pede para você achar a posição dele,
ok? Então fica atento a isso. Nona questão diz o seguinte: DFGV. Laura construiu uma progressão aritmética decrescente, ou seja, a razão ela é negativa. Começando com o número 500 e subtraindo 7, ó. Tá subtraindo 7 sucessivamente. Ou seja, a razão é menos 7. Como a gente viu, se é uma PA decrescente, a razão ela é negativa. A razão é menos 7. Então, ó, 500 menos 7, 493 e assim por diante. O primeiro número dessa sequência que possui apenas dois algarismos ou seja, dois algarismos que a gente tem apenas dois valores. Então, é antes das centenas. Então, qual desses valores aqui é o gabarito da nossa questão? Qual é o primeiro número aí que apresenta aí os dois algarismos depois aí que a gente passar do 100? Voltando, né? Que aí a razão ela é decrescente. Então a gente tem que verificar isso. Poderia ser braçal, professor, diminuindo 7, 7? Pode ser, mas aí vai ficar muito complicado, né? Que a gente vai ter que diminuir muitos números. O que a gente pode pensar? Se a gente está trabalhando com 7, então a gente tem que pensar na tabuada do 7. O 7 é a nossa razão. Então pensa na tabuada desse 7. Então a gente vai pensar aqui com relação ao 500. Na tabuada do 7, qual o número aqui subtraindo do 500 chega mais perto ali do 100, né? Então, ó, a gente tem que pensar, ó, na tabuada do 7, 7 vezes 5 é 35, né? Então a gente pode pensar, ó, o 7 vezes o 50 já é igual a quê? 350. Então, o termo 50, aí, ele vai diminuir o quê? 350 já. Então, se a gente pegar o 500 menos 350, a gente já está aqui na casa dos 150. Então, após a gente diminuir aqui 50 razões, ou seja, pegar o 7 e diminuir 50 vezes, a gente vai diminuir 350. É o que a gente vai subtrair. E subtraindo 350 de 500, a gente já está ali na casa dos 150. Olha como facilitou, né? Agora a gente pode diminuir no 7. Vai diminuindo 7 até chegar na casa dos 90. A gente ainda pode facilitar a nossa vida, porque a gente sabe que 7 vezes 7 é igual a 49. Então, pega esse 150 e diminui 49. Fica 101. 101 agora, ó. O próximo termo já é na casa dos 90. Então, só é diminuir menos 7. Quando diminuir aqui menos 7, a gente vai ter o quê? 94. 94 a gente encontra na letra E. Letra E, pessoal. Gabarito aí, letra E. Percebe que a gente nem usou fórmula. A gente só trabalhou em cima da sequência. Então é conhecer aqui bem a tabuada para poder fazer esses cálculos. Outra questão aí da FGV que ela cobra dessa forma. A gente viu lá na de cadete. E aqui nessa da Prefeitura de Angra dos Reis, cobrando também da mesma forma. Então, ó, próxima questão. Questão 10 aí da VUNESP, que diz o seguinte: considera a sequência. E é uma sequência bem feiosa, né? Cheia de frações. O produto entre o nono, o 17º e o 25º termo é igual a... Então, ele quer o produto desses termos. Para a gente ter o produto desses termos, a gente primeiro precisa encontrar quem são esses termos, né? Quem é o termo 9? Quem é o termo 17? E quem é o termo 25 aí dessa sequência? Então, verificando aqui a sequência, o que é que a gente percebe? Que nos termos de cima está sempre somando mais 2 ao próximo. E embaixo também. E a gente percebe que o de baixo, ele é 2 algarismos maior do que o de cima. Quando o de cima é 1, o de baixo é 3. Quando o de cima é 3, o de baixo é 5. Então é sempre dois números aí acima, dois números maiores. Então a gente pode achar aí os termos calculando simplesmente uma PA em cima, né? A PA em cima é o que, ó? Vê, a gente tem 1, 3, 5, 7, 9. Se eu achar o termo 9 aqui, se por exemplo ele for 21, o de baixo ele é dois números maiores, seria o 23.
Então eu posso achar simplesmente o termo de cima e já somar com mais 2 e achar o de baixo. Vê aí, ó, a ideia, como facilita. Então vamos lá. Aqui a gente tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo. Vamos achar o 9. Para achar o 9, a gente pode fazer braçal ou jogar na fórmula, que você achar mais fácil. Vamos jogar na fórmula. A gente sabe que a razão é 2, né? Então na fórmula, o A9 vai ser igual a, por exemplo, o A1 mais 8 vezes a razão, que é 2. Então o A9 vai ser igual ao A1, que é 1, mais 8 vezes 2, 16. Então é igual a 17. Então o termo 9 aqui dessa sequência, ele é 17. Então já sei que se é 17 o termo 9, vamos colocar aqui, separar ele. O nono termo. Se ele é 17 em cima, embaixo vai ser quanto? Dois números maiores, vai ser o quê? 19. E aí vai multiplicar com o 17º termo. E depois multiplicar com o 25º termo. Vamos achar o 17º termo. O 17º termo vai ser o quê? Vai ser 1 mais 16 vezes o 2. Então, o A17 ele vai ser igual a 2 vezes 16, 32. 32 mais 1, 33. Então, aqui em cima vai ser 33. Lembra que a gente está fazendo a PA dos números de cima. 33 mais 2, embaixo vai ser 35. Então, por a gente perceber aquele padrão, a gente está montando aqui. A gente percebeu o padrão e está jogando aqui, ó. Agora só falta achar o A25 de cima. Achando de cima o número, só é somar mais 2, encontro o de baixo. O A25 ele vai ser o primeiro termo, que é 1, mais 24 vezes a razão, que é 2. O A25, portanto, vai ser igual a 1 mais 48. Isso é igual a 49. Se aqui em cima é 49, embaixo vai ser 51. Ah, professor, entendi. Então o senhor fez a razão do numerador, né? Do termo que fica em cima, na fração, foi encontrando e sempre que encontrava somava mais 2 para achar o de baixo. Exatamente. Que é isso que acontece na sequência. A gente utilizou aqui o jogo ao nosso favor, né? A gente percebeu aqui as regras e utilizou ao nosso favor. Agora a gente já tem o nono, o 17º e o 25º termo. Só é multiplicar. A gente tem uma multiplicação de fração. Lembra que na multiplicação de fração vai multiplicar o de cima com o de cima e os de baixo com os de baixo. Então isso aí vai ficar basicamente 17 vezes 33 vezes 49. Professor, por que você não multiplicou? Porque vai dar um número enorme. A gente vai usar a simplificação ao nosso favor. Vezes 35 vezes 51. A gente sabe que 17 vezes 3 é 51. Então, eu posso simplificar, ó. 51 e 17. 17 dividido por 17 é o próprio 1, né? E 51 dividido por 17 é 3. Olha como facilitou já o cálculo. Já diminuiu aqui um número enorme. Eu sei que 49 pode ser dividido por 7 e o 35 lá embaixo também. Então, divide por 7 aqui, ó. 35 por 7 é 5. 49 por 7 é o próprio 7. Olha como facilitou já. Vamos puxar para cá para não ficar muito sujo, né? 1 vezes 33 ficou só o 33 vezes o 7. Olha o que ficou em cima. E embaixo. 19 vezes 5 vezes 3. Já facilitou a nossa vida, né? Esse 33 eu posso dividir com 3, ó. 3 dividido por 3, 1. 33 por 3, 11. Vamos puxar aqui, ó, para baixo. Olha o que ficou em cima. 11 vezes 7 dividido por embaixo. 19 vezes 5 vezes 1. É o próprio 19 vezes o 5. Professor, agora dá para simplificar? Não dá. São todos números primos. 11 é primo, 7 é primo, 19 é primo, 5 é primo. Então aqui vai ter que multiplicar e dividir.
Como não dá para dividir, a gente sabe que é a fração irredutível. Vai ficar 77 em cima, que já vai ser o nosso resultado, e 19 vezes 5 embaixo. Vê, qual que a gente tem aqui 77 em cima? Só na letra B. Então, embaixo tem que dar 95. A gente já sabe que tem que dar 95. Vamos ver se dá. 19 vezes 5. 5 vezes 10, 50. E 5 vezes 9 é 45. 45 mais 50, 95. Essa aqui é a nossa resposta. Bateu com o gabarito, que é letra B. Então, ó, uma questão aí que a gente tinha que entender o padrão da sequência. A gente basicamente não usou a fórmula, né? Poderia fazer braçal. Eu usei aqui a fórmula do termo geral e usei aqui para achar os termos, que a gente identificou aquele padrão ali em cima, que somava 2, e depois que achava o valor em cima, somava mais 2 para achar o valor do denominador, né? Que é o valor que fica embaixo na fração. Com isso, a gente encontra aí o resultado na letra B. Se você não entendeu um pouquinho dessa simplificação aí, volta o vídeo, vê devagarzinho, você tem essa oportunidade, volta o vídeo e verifica todas as divisões que a gente realizou. A gente só realizou divisão. Sempre que dividir por um valor em cima, teria que dividir pelo mesmo valor embaixo, que é como se fosse uma balança, né? Tô com a balança aqui, ó. Se eu tiro 1 quilo aqui, eu tenho que tirar 1 quilo aqui, né, para equilibrar, né? Senão, os valores aí, a balança não vai ficar mais igual. Vai ficar um lado pendendo, né? Então, tudo que você fizer em cima tem que fazer embaixo para não alterar o valor, e foi o que a gente fez. 11ª questão. Questão aí da mamãe CESP, né? Que diz o seguinte: o protocolo de determinado tribunal associa a cada dia a ordem de chegada dos processos aos termos de uma progressão aritmética de razão 2. A cada dia, o primeiro processo que chega recebe o número 3, o segundo o número 5, e assim sucessivamente. Se em determinado dia o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69, então nesse dia foram protocolados quantos processos? Veio. É o que eu disse a vocês. Identifica qual a regra aí do jogo. O que é que ele está usando? Ele diz que o protocolo aí chega nesse tribunal, né? Tem uma ordem de chegada. E quando chega, é uma progressão aritmética aí de razão 2. O primeiro processo que chega, ele recebe o número 3. O próximo, 5. Ou seja, é o A2 já. O A2 recebe o número 5. O A3 recebe aí o número 7, né? Porque vai aumentar 2, a razão é 2. Então a gente tem aí os termos, né? O termo A1, A2, A3. E ele quer saber qual protocolo recebe o número aí 69. Então a gente vai usar a fórmula do termo geral. AN é igual a AX, que soma N menos X vezes a razão. 69 igual, né, ao AX. O AX é um termo que a gente quer usar, né? Eu vou usar o primeiro termo. Mais N, que é justamente o que a gente quer achar, é a posição, menos a posição do termo que a gente está usando, que é 1, vezes a razão, que é 2. O A1 é quanto? É o número que ele recebe o número 3. 69 é igual a 3, mais N menos 1, né? N menos 1 que multiplica com 2. Vamos fazer essa multiplicação já, né? Então, chuveirinho. 2 vezes N e depois 2 vezes menos 1. 2 vezes N vai ser o quê? Mais 2N. 2 vezes menos 1 vai ser menos 2. Vai ficar 69 é igual a 2N mais 1, né? Por que mais 1, professor? 3 menos 2. Passe esse 1 para lá. Vou passar subtraindo. Vai ficar 68 é igual a 2N. N vai ser igual a 68, passando 2 dividindo, é igual a 34. Ou seja, o que é esse 34? Ele é a posição. E veja, se a gente tem em cada posição, o primeiro processo, ele chega, ele recebe o número 3. Quer dizer que o processo que recebeu o número 69 foi o processo 34. Então, nesse dia foram protocolados o quê? 34 processos. Que é o último valor aí. Ou seja, é o processo que recebeu o número 69. Quando chegou o processo 34, ele recebeu a numeração 69. Então, chegaram lá 34 processos, gabarito, letra C aí de CESP, Sebrasp, a gente vai detonar ela.
12ª questão diz o seguinte: um percurso de um treinamento de corrida é composto por 5 etapas com distâncias diferentes em cada uma delas. Uma nova etapa sempre tem 100 metros a mais que a etapa anterior. Ele já está te dando a razão, é o que está somando. Então tem 100 metros. Razão 100. Sabendo que a quarta etapa do treinamento é percorrer 1.200 metros, a distância total do percurso é igual a... Então, ó, o percurso de treinamento, ele tem 5 etapas. E as distâncias são diferentes. Uma nova etapa sempre tem 100 metros. Mas ele sabe que a quarta etapa ela tem o quê? 1.200 metros. Então, a gente tem 5 etapas. A1, A2, A3, A4 e A5. A quarta etapa ele deu o valor, né? Tem 1.200 metros. O que é que acontece com as anteriores? É 100 a menos. Não precisa nem de fórmula. A razão não é 100? As anteriores vai ser 100 a menos. E a posterior vai ser o quê? 100 a mais. Para achar aí a distância total desse percurso, era só somar todos esses valores. Aqui a gente já tem 3.000, 4.200, mais 1.300. Isso vai dar 4.200 mais 1.300. Isso vai dar 5.500. 5.500 metros. A gente encontra na letra D. Esse é o nosso gabarito. Então, a questão aí mole, mole. A questão aí para candidato gabaritar. VUNESP, 13ª questão. Acredito que é a nossa... Não, última questão não. Ainda falta. Em uma rua de certo bairro planejado, os terrenos têm todas as mesmas larguras, de forma que as numerações dos lotes aumentam de 16 em 16, ou seja, o primeiro lote tem o número 1, o segundo lote tem o número 17, o terceiro lote tem o número 33 e assim por diante. Certo lote nessa rua tem um número 561. Trata-se de qual lote? Professor, é aquela questão lá que a gente vai ter que achar a posição, né? O N. Exatamente. Então, ó, outra questão agora, dessa vez de outra banca, né? Da VUNESP, a gente já viu lá da FCC e da FGV. Então, percebe que eles cobram isso, né? Então, ele quer achar o 561. Vamos lá relembrar da fórmula? A N igual a X, que soma com N, menos X vezes a razão. O AN, ele já te deu o valor, 561. A gente não sabe a posição, né? O AX é um termo que a gente pode usar, né? A gente pode usar o primeiro. O primeiro lote tem 1. Vou usar o A1. Vai somar com N menos X, que é a posição do termo 1 que a gente usou, vezes a razão, que é o que ele disse que aumenta. Ele disse que aumenta 16, né? Então, a gente vai ter que multiplicar por 16. Vamos lá, vai ficar 561 é igual ao A1, que ele é 1, né? A gente sabe que o A1 é 1. É o primeiro lote. E o primeiro lote tem número 1. Mais, vamos fazer a multiplicação já. 16 vezes N. 16N. E 16 vezes menos 1, menos 16. Então, isso vai ficar 561 é igual a 16N. E se eu pegar aqui, ó, 1 menos 16, isso vai dar menos 15. Passa esse menos 15 para o outro lado lá agora. Tá subtraindo, vai para lá, somando. Vai ficar 561 mais 15, isso é igual a 16N. Somando aí, a gente vai ter o quê? 576 é igual a 16N. Para achar agora a posição desse lote, é só fazer essa divisão. N vai ser igual a 576 dividido por 16. Quanto é que vai dar essa divisão, professor? Também não sei, vamos calcular. Pega aqui o 57. Por quanto? Para chegar no 57. Por 3, isso vai dar... Por 3, 30 mais 18, dá 48. Então vai ser por 3 mesmo. Vai ficar 48. Subtrai e vai ficar 9. Desce o 6. Por quanto agora para chegar em 96, né? A gente pode testar por 6. Vamos testar por 6? 16 vezes 6, 36.
6 com 3, 9. Exatamente isso. 36. Gabarito aí. Letra C. Então, a posição desse termo, ou seja, desse lote, que tem o número 561, ele é o 36º lote. E a gente achou o valor de N aí, que é justamente a nossa resposta. Esse N aqui, deixa eu colocar para vocês, ele é igual a 36, que é o resultado lá da divisão que a gente encontrou. Então, ó, 14ª questão. Ainda tem mais uma questão, né? Então, tem essa e mais uma. Essa aula ficou longa, mas tá completaça aqui. Quem sai dessa aula aqui não vai errar nenhuma questão de PA, se Deus quiser, meus queridos. E a aula aqui, a gente destrinchou aqui várias questões de diversas bancas. Então, ó, mais um aqui da CESP-Sebrasp, né? Que diz o seguinte: em 2001, a produção anual de batatas da fazenda Alfa foi de 60 toneladas. Nos anos seguintes, essa produção anual aumentou em progressão aritmética de razão igual a 4 toneladas. Já te deu a razão. Razão igual a 4, anota aí. Então aumenta 4 toneladas todo ano. Ainda a partir das informações do texto, conclui-se que a produção total de batatas na fazenda Alfa, colhida desde o ano de 2001 até o ano de 2020, foi igual a... Então ele quer o quê? Ele quer a soma de batatas colhidas aqui durante esses anos, de 2021, de 2001 até 2020, ou seja, 20 anos aí. Vou pegar todos esses anos. Então, a gente sabe que a gente tem aí 20 anos, então a gente tem o quê? 20 termos. A gente vai somar 20 termos. Para a gente somar termos, a gente vai precisar daquela fórmula lá, né? Qual é a fórmula? Ó, SN, a fórmula da soma. É igual ao A1 mais o AN, que é o enésimo termo, ou seja, é o último termo. E quem é o último termo se eu tenho 20? É o 20º termo, né? Dividido por 2. Beleza, eu não tenho o 20º termo, então eu tenho que encontrar ele. A gente vai encontrar através da fórmula do termo geral, que é AN igual a x mais N menos x vezes a razão. Eu quero achar o A20. E eu tenho um A1, né? Eu tenho um A1 que é 60 toneladas. Que é o primeiro ano, né? Que é em 2001. Mais N, que é 20. Menos x, que é a posição do primeiro termo. Ou seja, se é o primeiro, é 1, né? Vezes 4, que é a razão. Então, esse A20, ele vai ser igual a 60 mais 19 vezes 4. O A20, que é o 20º termo, vai ser 60 mais 19 vezes 4, isso é 40 mais 36, dá 76. Então, o A20 ele é igual a 136 toneladas. Então, quer dizer que no ano de 2020 foram aí colhidas, né? Colhidas. Não, é a produção. A produção de batata foi de 136 toneladas. Joga agora na fórmula da soma dos termos, porque a gente já tem o enésimo, a gente achou o termo 20. Então vamos jogar ali na fórmula da soma e acabou a questão. Soma aí de 20 termos, que é os que a gente quer somar, é o A1, que é o quê? O primeiro termo, que é 60, mais o AN, que é o último termo dessa PA, que é 136, é o nosso 20º termo, vezes a quantidade de elementos, N, né? Dividido por 2. Pode dividir aqui já direto, né? 2 dividido por 2, 1. 20 dividido por 2, 10. Facilita o nosso cálculo. Ficou o quê? Soma de 20 termos é igual a 60 mais 136, 696, vezes 10, dividido por 1, né? Não muda nada, dividir por 1. Só acrescentar um zero aqui, multiplicando por 10. Então, ficou o quê? Uma produção total de 2001 até 2020, somando todas as toneladas, deu aí 1.960 toneladas de batata. Gabarito, portanto, letra D. É isso aí, vamos embora, vamos embora. Sem moleza, última questão, saideira, pausa, tenta fazer e depois acompanha a resolução aqui do professor. Questão da IBFC que diz o seguinte: a razão da PG, progressão geométrica, 3, 12, é a mesma que a razão da PA, progressão aritmética, cujo termo
segundo termo, né, é igual a 10. Nessas condições, o quinto termo dessa PA é, então a gente tem que analisar o que ele está pedindo aqui nessa questão. Vamos entender. Ele diz que a razão da PG, a gente não viu, não é de PG essa aula, né, isso está em questão. Mas eu entendo, essa é uma questão de PA que envolveu a PG. Ele diz que a razão da PG é uma progressão geométrica. Na PG, a razão ela multiplica. Ela não soma feito na PA. Então ele diz, qual é a razão aqui, ó? Ele diz a razão dessa PG é a mesma que a razão da PA. Então vamos identificar aqui a razão. Se a gente pega o termo anterior, qual número multiplicado a ele vai chegar aqui no 12? É o 4, né? 4 vezes 3 vai dar 12. Então a razão dessa PG ela é igual a 4. E diz que é a mesma que a razão da PA, então a razão da PA ela é também 4, né? Então a gente já achou a razão da PA. Aí diz que o segundo termo, tá aqui mais embaixo, dessa PA, ela é igual a 10. Então o segundo termo é igual a 10. Nessas condições, o quinto termo dessa PA é igual a... E aí tá aí a responsabilidade daquela fórmula que eu passei para vocês. A fórmula do termo geral, a gente usou a x, né? E não a 1 como costumeiramente aparece aí na internet. Por quê? Porque agora a gente não tem o primeiro termo. Ele não deu o primeiro termo aqui pra gente. Percebe que ele deu o segundo termo, né? Mas daquela forma a gente pode usar sem se preocupar. Por quê? Porque essa fórmula é a n, que é igual a x mais n menos x vezes a razão. Quem é o AN? O AN é o termo que a gente quer descobrir. Ele quer descobrir o quinto termo dessa PA. É igual a x, é um termo que a gente tem. Qual é o único termo que a gente tem aí dessa PA? É o A2. Mais N. N é a posição do termo que eu quero achar. 5. Menos x, posição do termo que eu usei. Olha lá. Qual valor vai aparecer aqui? É o 2. É o termo que eu usei. Vezes a razão, que é 4. Então, o A5, quinto termo, vai ser igual ao A2. O A2 a gente sabe quanto é, né? O A2 a questão diz que é 10. Mais 5 menos 2. 3 vezes o 4. Primeiro resolve a multiplicação. O A5 vai ser igual a 10 mais 3 vezes 4, que é 12. E isso vai dar 22. E o gabarito a gente encontra aqui na letra C. E é isso, pessoal. A gente tem aqui, ó, o nosso gabarito aí das nossas questões. Espero que você tenha gostado bastante aqui dessa aula de edital em questão aqui de PA, em que a gente fez 15 questões aí. A aula fica um pouco longa, mas tá muito rica em conteúdo. Então, ó, tamo junto. Até a próxima, pessoal.